Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao videocast da NTT Data Cybersecurity. Eu sou Edson Fontes, Cybersecurity Evangelist da NTT Data, e hoje nós vamos tratar do assunto Cybersecurity, privacidade, segurança da informação, e temos a presença aqui do Marcelo Ferreira. Antes de passar a palavra para o Marcelo para ele se apresentar, eu vou me apresentar na audiodescrição. Eu sou homem, com a pele morena clara, cabelos curtos, grisalho para quem conseguir ver os cabelos. Né? Estou vestindo uma camisa listrada de vermelho com um pullover vinho. E atrás o pano de fundo é com o logotipo da NTT Data e um painel com plantas verdes aí. Tá? Bem, então, Marcelo, muito obrigado por estar aqui, seja bem-vindo e peço para que você se apresente, né? A sua audiodescrição, já engate com a sua apresentação em termos de função aí na NTT Data. E eu vou engatar a primeira pergunta: Uhum, por que é que as empresas começam a ter o DPO ou encarregado? Fale dessa diferença. Fica com uhum. você aí a palavra. Obrigado, Edson. Primeiramente, queria agradecer pelo convite. É um privilégio estar aqui na sua presença, que é uma referência nacional e internacional em privacidade. Obrigado pelo convite. Meu nome é Marcelo, sou o DPO Brasil da NTT Data. A minha audiodescrição, eu sou um homem branco, cis, né? Uso barba. Tô vestindo um paletó, uma blusa, uma camisa e um óculos todos azuis. Tenho 1,80 m, não, brincadeira. 1,60 m e pouquinhos. E já entrando um pouquinho na sua pergunta, só para fazer um overview geral, eu tô aqui na NTT Data desde 2017, entrei quando ainda era Everest, né, então Everest, e o DPO, ele surgiu, a figura do DPO surgiu já na LGPD, né, em 2018, quando houve a obrigatoriedade legal de você ter um DPO. O que que faz o DPO? Quem que é essa E o pessoa? que é LGPD? Sim, bem, vamos começar pelo que é o que é LGPD, né? É a legislação que disciplina a questão de tratamento de dados pessoais. Então, quais são os dados pessoais? São aqueles dados que identificam uma pessoa. O nome, CPF, né? Você tem ali nome, o RG, documentos, a sua CNH é um dado pessoal, né? Ah, mas tem dados que são mais do que pessoais? Sim, tem dados que são os dados pessoais sensíveis, que são dados que se relacionam à personalidade da pessoa. Por exemplo, dados médicos, opinião política, filiação, né, eventualmente política, opinião sindical, dados relacionados à saúde e dados relacionados à vida sexual são dados pessoais sensíveis. Então, dado pessoal identifica uma pessoa, dados pessoais sensíveis identifica características pessoais mais profundas daquela pessoa, né? E a figura do DPO ela surge com a LGPD. Na LGPD existe a figura do controlador de dados, do operador e do encarregado. Controlador é a empresa que trata os dados pessoais. O operador é aquele que trata os dados pessoais em nome do controlador. Um prestador de serviço? O prestador de serviço, uma empresa de consultoria como a NTT Data, faz um serviço B2B, então ela é caracterizada aí, geralmente as empresas B2B são caracterizadas operadores de dados, que tratam os dados pessoais dos seus clientes ou dos customers dos seus clientes. Agora, já a empresa que trabalha com o público em geral, uma prestadora de energia, por exemplo, é uma empresa que ela é uma empresa B2C, então ela é controladora, ela trata os dados dos seus clientes em primeira pessoa, né? E o encarregado de dados, o DPO, ele nada mais é do que o elo, é a comunicação entre o titular de dados, a ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, e, e o controlador, né? Então, controlador, titular e a ANPD, quem faz essa interface entre o titular, o controlador e a autoridade fiscalizadora? É o encarregado de dados, é o responsável pelo tratamento de dados naquela empresa que ele atua. Quer dizer, o encarregado e o DPO, ele tem a responsabilidade de fazer acontecer isso dentro da empresa. Ele vai Exatamente. fazer com que todas as áreas da empresa façam esse tratamento adequado de dados. E como é que as empresas podem estar em conformidade? Porque você falou, né? Tratamento de dados, mas assim, na prática, o que é que as empresas vão fazer para estar em conformidade com a LGPD? Eles não vão tratar dados pessoais? Como isso vai acontecer? Ou quando for tratar os dados pessoais, quais são os cuidados que tem que ter? Excelente pergunta. Na verdade, é muito, né, existe muito esse critério: "Ah, então eu não posso tratar dados", e muita desinformação com relação a como se faz o tratamento adequado de dados, né.
Então, a princípio, a lei ela traz mais obrigações para o controlador, para a empresa que trata os dados pessoais em seu nome ou os dados pessoais do seu cliente. Por exemplo, aqui na NTT Data, somos prestadores de serviços, somos controladores com relação aos dados dos nossos funcionários. Então, eu tenho que ter muito cuidado, porque o controlador precisa ter muitos critérios e muita responsabilidade para fazer esse tratamento. Por exemplo, eu não posso pegar os dados pessoais dos meus funcionários e não fazer um procedimento de anonimização, se eu for compartilhar. Eu não posso deixar um banco de dados no qual eu sou controlador descriptografado. Então, dependendo do tipo de dado e se for dados pessoais sensíveis, o cuidado deve aumentar, como, por exemplo, anonimizar esses dados ou pseudonimizar. A anonimização significa que aquele dado foi atribuído um código a ele que é irreversível. A pseudonimização você consegue reverter, né, aplicando a mesma métrica que você aplicou para anonimizar. Então você tem que ter alguns cuidados, por exemplo, o relatório de impacto de proteção de dados. É um relatório que todo controlador deve fazer, para garantir que a sua operação de tratamento de dados esteja em conformidade com a lei. Mas como eu sou operador, eu não tenho essa obrigatoriedade, a não ser que o controlador me obrigue a isso contratualmente, mas não é uma obrigação legal, seria aí, no caso, uma obrigação contratual. Certo. Então, Então basicamente as é isso. empresas de prestadores que fazem prestação de serviço, elas têm uma maior eu vou chamar de dificuldade, né, um maior trabalho, porque eu tenho que tomar conta dos meus dados como organização, e eu tenho que me cuidar dos dados daquele meu cliente, né. Justamente. Uhum. Então isso gera uma responsabilidade maior e um cuidado maior. Maior. Porque o meu cliente pode ser, penalizado ou pode ser cobrado por alguma questão, e eu como prestador, na hora que eu estou tratando aqueles dados, eu também sou responsável. Existe Exatamente. uma divisão de responsabilidade ou não? Eu sou responsável tanto quanto, né, os 2 são responsáveis? Essa pergunta é excelente. O operador ele responde solidariamente em duas hipóteses, que é o artigo 42, parágrafo primeiro, inciso 1 da LGPD. Quando ele não atende ao que o controlador determina ou quando ele descumpre a LGPD. Então, na qualidade de operador, eu preciso ter 2 coisas muito fortes. Primeiro, controlar os dados de acordo com as diretrizes que o controlador me passa. Então, por exemplo, o controlador fala: "Olha, eu quero que tenha um data mapping, ou seja, um mapeamento de todas as operações de tratamento". Eu, como operador, sou obrigado a fornecer isso. Ou ele pode falar: "Olha, eu quero que tenha um método de exclusão segura de dados ao final do projeto". Eu, como operador, tenho que fazer isso. Ah, mas então eu, como operador, por exemplo, um exemplo que jamais aconteceria em uma empresa conceituada como a NTT, mas, por exemplo, algumas empresas de mercado, principalmente dependendo aí da atividade, né, utilizam os dados dos seus clientes para finalidades diversas, por exemplo, enriquecer banco de dados. Isso é totalmente irregular pela LGPD. Então, nessas Mas o pessoal fazia muito isso fazia antes. muito. Sim, sim. Ah, Pegava o dado do cliente ou de terceiros e enriquecia o seu banco de dados para fazer outros tipos de tratamento. Isso é isso totalmente irregular. significa que então a coleta agora começa a ter mais restrição. Porque as Exatamente. empresas era muito você dava um dado para uma determinada finalidade e era utilizada em outras finalidades aí. Exatamente, exatamente. Então, a partir da LGPD, isso não pode, ou seja, você tem que tratar os dados de acordo com uma finalidade legal, para um objetivo pré-estabelecido e para alcançar aquela finalidade. Acabou o projeto, ou você faz uma exclusão segura dos dados e manda um log para o controlador, ou você devolve os dados para o controlador. O que você não pode é ter backups ou outras formas de tratamento de dados que excedam a finalidade do projeto. Tá. E essa legislação que tem aqui no Brasil, eu sei que ela foi inspirada na legislação da União Europeia, Sim. né. Mas, assim, existe grandes diferenças, né, você como DPO e, né, a NTT Data, né, é uma empresa mundial aí, também se reporta para a Espanha, se reporta, né, também para a sede, para o Japão aí. Como é que fica essa questão? Eles são mais exigentes ou nós estamos num bom patamar de exigência da lei? Uhum. Existe grandes diferenças nessa questão da legislação? Sim, excelente pergunta também. Na verdade, quando a LGPD chegou no Brasil, a Everest, à época, já se reportava para a Espanha. Então, nós temos um grau muito bom de maturidade, justamente porque a exigência de adequação não veio para nós da lei, mas veio da nossa matriz, que todos os países deveriam estar adequados na questão de privacidade.
mas a GDPR ela é bastante diferente da LGPD. Para você ter uma ideia de proporção, ela é muito mais detalhada e detalha todas as etapas de tratamento de dados. Para a gente ter uma ideia, a grosso modo, ela tem 106 considerandos. O que que é um considerando, né? O considerando é a explicação de um conceito na lei. Então, a GDPR ela tem 106 considerandos para entrar nos seus 99 artigos, enquanto a própria LGPD tem 65 artigos. Então, ela é muito mais extensa e muito mais detalhada, e ela inspirou todos os outros países de América Latina a constituírem suas próprias legislações também. Então, Quer dizer, a inspiração é a mesma, né, quer dizer, os controles necessários, só que o GDPR ela já dá mais detalhes, digamos assim, do procedimento, né. justamente. É isso que a NPD é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né. Isso. Eu vi notícias que a NPD está só começando a soltar regulamentos, Uhum. está começando a soltar orientações, né, tem orientações agora sobre, incidentes, teve orientações sobre pequenas empresas, né, orientações acho que também de crianças, essa questão do uso de dados de crianças aí. Então, na realidade, a GDPR ela é mais completa nesse sentido, mas nós estamos no caminho, digamos assim, um caminho certo, Sim, sim, de amadurecimento de mercado. amadurecimento. Sim, sim, totalmente. A NPD é um órgão que tem soltado várias regulamentações, como você falou, e de pontos que a lei ainda não era expressa, né. Então, por exemplo, a questão da dosimetria da pena, o regulamento 4 de 2023, foi excelente, porque o range de penalidades era muito muito grande, né. Então você tinha 2% do faturamento mensal do grupo até 50 milhões por infração. Poxa, imagina um fiscal chegando na empresa, como que eu aplico? Eu vou aplicar 100 mil reais? Eu vou aplicar 5 milhões por infração? Então você não tinha ali critérios objetivos para fazer a aplicação da penalidade, e com as regulamentações a ANPD está, meio que se autorregulamentando e regulamentando a forma com que a legislação será aplicada para as Quer dizer, a empresas. Então dosimetria diz o quanto vai ser penalizado, né, se exatamente. é um ato grave, Uhum. pouco grave, mais grave, crítico, qualquer coisa nesse sentido. E a Isso. gente falou da União Europeia, mas como fica os países de Latam, né? Uhum. Ou de uma maneira geral do mundo, mas mais especificamente o Latam, que nos afeta até como organização, né? Uhum. O Brasil está à frente com essa lei da LGPD. Faça aí suas considerações. Sim, o Brasil, na verdade, assim, ele não foi o primeiro país de Latam, na verdade, ele foi um dos últimos a se regulamentar. Nós começamos, na verdade, assim, vamos voltar do início, né? Sim, No comecinho, em 1988, na Constituição Federal, lá no seu artigo 5º, inciso 10º, já trazia a questão da, assim, da privacidade. Então, que são invioláveis o direito à honra, à imagem, à privacidade. Então, essa foi a pedra fundamental da privacidade para o Brasil, mas até então não existiu uma legislação só sobre privacidade. Em 2018, essa legislação foi constituída, que foi a LGPD, só que ela passou a viger em 2020 e as penalidades começaram a poder ser aplicadas apenas em 2021 para frente. Então, é um contexto muito recente de privacidade. Se pegarmos aí os países mais que a NTT tem negócios e trabalha com mais efetividade em projetos, a gente tem a Argentina, que se autorregulamentou em privacidade em 2000, no ano de 2000, México, que foi em 2010, nós temos Colômbia e Peru, que foram ambos em 2013, e o Chile em 2019. Então, nós temos um grau de, assim, de novidade do Brasil para a privacidade muito recente. Por outro lado, eu vejo muitas empresas grandes se adequando também, então eu vejo isso com muita positividade. O que precisa é o lado contrário, somos nós, como titulares de dados, amadurecermos essa cultura de não fornecer o dado. quando você eh, fala titulares, são as as pessoas. pessoas, exatamente. Toda pessoa que é portadora de um CPF, que é identificada regularmente perante a Receita Federal, é um titular de dados, né. Então, o que precisa é amadurecer essa cultura, por exemplo, não fornecer seu dado pessoal sem conhecer a finalidade, a extensão do tratamento, a necessidade, porque isso pode gerar uma violação e um desvio, do que você precisa para os seus dados. Por exemplo, seu dado pode vazar na deep web, ou você pode ter uma violação até financeira, restrições econômicas, se você não sabe para quem e por que você está fornecendo seus dados, né. Agora, como titular do dados, eu acho que a gente tem dois aspectos, né? Vamos dizer, eu, como colaborador de uma empresa, Uhum, aí eu te pergunto, como é que o colaborador deve, né, verificar essa questão de proteção de dados da empresa? Lógico, né, a empresa tem, né, toda empresa tem o seu encarregado, o seu DPO, ele tem essa missão de fazer acontecer, mas como é que cada colaborador pode ajudar, né?
você tem um projeto novo, de verificar se o projeto tem esses dados pessoais, porque eu estou entendendo que para cada tratamento de dados pessoais, é muito importante que a empresa tenha um contrato específico falando sobre isso, responsabilidades. É isso mesmo? Como é que esse colaborador pode ajudar a empresa a ficar em conformidade ou permanecer em conformidade com a lei, no caso do Brasil, a LGPD? Excelente. Na verdade, assim, um pouquinho antes da lei, eu comentei que a lei ela entrou em 2018, né, passou a viger realmente em 2020, em 2021 se aplicaram as penalidades. Nesse período, entre 17 e 18, a maioria dos contratos, principalmente da área de tecnologia, já vinham com obrigações tanto de privacidade quanto de segurança da informação. Isso significa que o mercado teve que se adaptando e crescendo em termos de maturidade para trabalhar com a LGPD, né. Sim, Com relação ao colaborador, é muito importante ter ideia do seguinte, é uma coisa que não vem da LGPD, mas é uma diretriz que é de boas práticas de compliance em todos eu imagino em todos os segmentos. Imagine que a informação da empresa ou dos dados pessoais dos customers, dos seus clientes, são sempre confidenciais. Então, se você parte da premissa que a informação que você está trabalhando é da empresa, deve permanecer da empresa, deve estar dentro do projeto e não pode sair nem para outro cliente, essa é uma boa prática de compliance e é uma prática que ajuda você a minimizar riscos, principalmente com relação a dados pessoais, porque a ideia é a seguinte: não compartilhe nenhuma informação que seja de um cliente ou de um projeto para terceiros. E se você tem tratamento de dados pessoais, na dúvida não faça. Então, eu vou extrair essa planilha de Excel que tem uma relação de usuários que são dados pessoais dos clientes dos meus clientes. Não faça, consulte a sua equipe de privacidade e consulte a forma certa e segura de fazer qualquer tipo de tratamento. E lembrando que o tratamento pode ser qualquer coisa, pode ser o acesso, upload, download, compartilhamento, exclusão, qualquer dessas operações são operações de tratamento. Então é muito importante que quando a pessoa, né, que está no o projeto, profissional, né? isso, o profissional ali atuando no projeto, veja algum dado pessoal, antes de fazer qualquer tipo de operação, consulte a equipe de privacidade para que não mitigue riscos aí com relação a incidentes de dados, né. Porque até repetindo um pouco do que você disse, na realidade, a lei ela não impede esse tratamento. Uhum, O que ela exige é que, por exemplo, eu vou precisar ter um tratamento de um dado pessoal de um cliente do meu cliente, uhum. que isso esteja considerado no contrato, que isso você falou de base legal, é isso? Quer dizer, Isso, para cada uso de um dado pessoal, eu preciso ter uma base legal são itens que a lei permite o uso, é isso? O que é exatamente. essa base legal que você falou? Excelente pergunta também. A base legal, você tem que ter o tratamento, ele sempre precisa ser justificado, né. Ou seja, eu não posso Mas sair aí vai com justificar para quem? exatamente, você tem que ter uma finalidade de tratamento e essa justificativa ela tem que estar registrada para a autoridade também Hum. quando vai auditar e quando vai fiscalizar suas operações de tratamento. Então, por exemplo, uma das bases legais é o consentimento. O consentimento, imagine a seguinte situação hipotética: eu vou ao médico, vou fazer ali um exame de saúde. Quando eu chego no médico, ele me dá um contrato para assinar e que eu assino, seja do plano, seja do médico, seja um cadastro. Eu estou autorizando aquele médico a tratar os meus dados pessoais de saúde para que ele me dê tratamento adequado e eu consiga, né, ter o resultado esperado. Então, é o consentimento do titular. O consentimento é Uma uma base das legal. bases legais. Temos legítimo interesse, temos várias outras, mas o consentimento é muito comum e não há hierarquia entre elas. Todas têm o mesmo peso legal. É, e tem uma justificativa, né, eu me lembro que nessa justificativa eles colocam até assim, que compartilham com profissionais daquela clínica, por quê? Porque para ter um seu diagnóstico, né, às vezes não é só um médico, ele precisa compartilhar. Uhum, Agora, isso também significa que ele tem que usar aquilo especificamente para aquela finalidade, né. exatamente. Por exemplo, ele não pode chegar e passar aquela informação, sei lá, para um laboratório, alguma coisa, desde que não que seja individual, né. Por Uhum, exemplo, ele pode passar essa informação de uma forma, vamos dizer, a quantidade, ele fez 1000 exames, ele pode passar essas informações, que é o que você chama de anonimização, é isso? exatamente. Né? Isso, A isso. gente fez exames aqui em pessoas masculinas, adultas, pronto, Uhum, sem dizer que foi Edson, que foi, Ferreira, isso aí. Isso é uhum. que é a anonimização. E serve para pesquisas e para compartilhar com outros aí dentro da lei, é isso? Isso, é muito muito interessante essa questão, né, a anonimização e a pseudonimização.
a gente tem alguns critérios que são muito, por exemplo, muito importantes. Por exemplo, quando eu estou falando de dados pessoais sensíveis, é muito importante a criptografia. Mas o que que é a Sim, criptografia? Você gera aquele banco de dados gera um hash, que é uma sequência numérica. Se eu mudar qualquer coisa, inserir ou excluir alguma coisa, aquele hash muda. Então eu vou saber que não é o mesmo banco de dados, né? Então o pessoal fala: "Ah, vou mandar dados médicos para tal empresa". Então qual que é a medida certa? Faça uma criptografia tanto em trânsito quanto em repouso. Se tiver dados pessoais, o ideal mesmo é pseudonimizar, porque você consegue, deixar o dado oculto e desocultar ele, né, no retorno. Então é interessante: "Ah, mas eu não quero que ninguém acesse, só eu vou ter acesso e depois não vou mais acessar". Aí sim, anonimização total, né, ou seja, eu apliquei uma métrica de tecnologia da informação que eu transformei aquele dado em uma linha de código e que é irreversível. Então, tem várias formas de você fazer a proteção tá. desses dados, né. Você falou uma coisa de acesso à informação, mas acesso à informação é uma característica mais de segurança da informação do que privacidade. Como é que fica essa questão de segurança? Elas são antagônicas, elas são complementares, não é? Porque a segurança da informação, né, eu acho que ela permite que exista essa privacidade. Como é que fica esse jogo aí, segurança da informação e privacidade, Na prática na ali. prática aí Uhum. dos titulares? Sim, sim, excelente pergunta também. A privacidade, ela é uma disciplina da cibersegurança. Então, se a gente está falando de segurança da informação, é muito importante considerar a privacidade, né? Então, como que funciona? São disciplinas que se complementam. Se você imaginar a privacidade como, por exemplo, conjunto de regras, critérios e definições, imagine que a segurança da informação, a cibersegurança ela traz os controles aplicados na prática. Então, tá, a gente está falando aqui, eu vou criptografar um banco de dados pessoais. Isso é uma métrica de privacidade. Como eu vou fazer? Que ferramentas eu vou utilizar para fazer isso? Aí eu já estou dentro de segurança da informação. Então, são matérias que se complementam, são totalmente interdisciplinares e que precisam estar alinhadas para que o usuário final, para que o titular de dados tenha uma experiência positiva e afaste riscos aí de incidentes de dados, né. Tá, aí como você falou que elas são complementares, porque na realidade a segurança da informação ela existe antes dessa questão da Muito mais própria ampla. questão de Sim, privacidade, né. Essa exatamente. questão da privacidade até que você falou, né, como um direito da Constituição, eu queria que Uhum, você comentasse sobre isso, qual a importância disso, uhum. né, mas a questão da segurança é antes, eu acho que essa co você me confirme se essa conquista de proteção de dados pessoais é uma conquista do cidadão, Sim. né. Uhum. Tá? A segurança já existia antes e a gente vai usar essas técnicas para proteger. Então, voltando aí, o que é que significa a importância de ter, porque é da questão da Constituição, acho que foi no ano passado, né, que Uhum. foi entrou como na Constituição, como a proteção de dados pessoais tem, né? Isso, sim, sim. Como é, isso é importante? Qual foi a importância disso? Sim, sim. É muito interessante também a sua colocação. Antes, do ano passado, nós tínhamos ela como uma cláusula pétrea, né, que é o artigo 5º inciso 10º da Constituição, o direito à privacidade. Com o LGPD Geral, né? é o geral e sem especificar o que que era privacidade ou proteção de dados, né, era uma coisa mais geral. Com a entrada na Constituição, significa que ela é uma regra que ela vale sobre outras leis ordinárias, ou seja, a LGPD é uma lei ordinária, nós temos, o Marco Civil da Internet, a Lei Anticorrupção, o Código Civil são leis ordinárias. Isso significa que nenhuma outra lei ordinária pode mudar o que está escrito na Constituição, né. Como direito fundamental, era uma cláusula pétrea aí do artigo 5º inciso 10º. E com a entrada em outros dispositivos legais também para disciplinar a questão da privacidade, ela é uma cláusula que ela é praticamente, assim, irretocável, não pode ser mudada por outras leis. Isso é muito bom, muito positivo para o cidadão, para a sociedade brasileira, porque garante que o titular de dados não vai ter o seu direito violado, não vai ter o seu direito exposto, em tese não deveria ter os seus dados pessoais assim, passeando por aí sem a devida proteção legal, né. Então é uma conquista muito grande e muito positiva para a sociedade, né. Tá, e com essa questão da própria lei, da Constituição, né, você falou da responsabilidade aí da organização, né, seja ela como um controlador, seja ela uma prestadora de serviço que recebe dados dos seus clientes, Uhum, né, isso é uma coisa muito séria que pode, a organização pode ser penalizada se ela não estiver tratando adequadamente, uhum. né. E como é que fica então essa responsabilidade, né, apesar de você ter o DPO e o encarregado, né, de fazer acontecer,
Mas eu entendo que precisa vir uma diretriz do conselho de administração ou dos executivos, né, dependendo do porte da organização, para que haja esse direcionamento, né, porque inclusive eu acho que uma penalização dessa pode até bater no conselho ou nos Assim, executivos aí. sem dúvida nenhuma. É um tema que é de importância para todas as companhias e que afeta muitas vezes além do próprio projeto, né. Então, imagine aí um projeto, nem precisa ser de TI, um projeto de Sim, qualquer área, financeiro ou de qualquer outra empresa, muitas vezes aquela exposição que gera um incidente de dados pessoais pode ocasionar um dano reputacional, às vezes imensurável, é sim. impossível de você saber, né, e geralmente muito maior do que o lucro que aquele projeto traria para a empresa. Então, é muito importante que haja um awareness muito forte da empresa e que seja mesmo que venha da presidência, do conselho de administração, para que todos os funcionários, principalmente aqueles que estão na execução de projetos, tratem os dados de forma adequada, né? Envolveu dados pessoais, consulte a equipe de privacidade. Ah, mas eu tenho aqui, não são dados pessoais, eu tenho informações confidenciais do cliente. Poxa, você vai ter que ter medidas de segurança da informação, gestão de acesso, outras medidas para que essa informação não tenha um tratamento inadequado. Então, é muito importante essa conscientização, e aqui na NTT Data é uma coisa muito positiva, porque é uma conscientização que não vem só do nosso corpo executivo, mas que vem também, é um tema, é uma pauta, é uma agenda de global, né? E que vem desde a Espanha e do Japão também. Então, é uma coisa muito reforçada na empresa, essa cultura do tratamento de dados como uma coisa importante, uma coisa que pode gerar um prejuízo e um dano reputacional incalculável. Então é muito importante que venha uma conscientização, mas que seja uma agenda executiva, não só da pessoa que está no projeto executando ali Uhum. as atividades, né. Você falou que pode afetar a reputação e pode até afetar, né, projetos aí que os clientes possam até, cancelar com essa organização que não esteja sendo, tratando adequadamente, né, e que pode até sofrer sanções aí. Então você concorda então que às vezes estar em conformidade com a proteção de dados pessoais seria um diferencial competitivo? Ah, sim, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Os clientes, eles estão exigindo dos seus fornecedores isso? Porque se fala muito da NPD, né, tem agora a dosimetria, Mesmo você é. falou, Uhum. né, a gente já saiu a notícia, né, aliás, pouco acho que esse mês, né, mês passado aí, a NPD divulgou: "Olha, a gente já tem essas organizações aqui", Uhum. né, inclusive tem organizações estatais do governo e Sim, tem sim. organizações, né, particulares aí, Uhum. né. Nós já abrimos processos, né, tá em andamento aí, né, se fala muito da questão da NPD, né, a lei coloca a multa até 50 milhões, né, mas só que ela tem uma vírgula por evento, mas você acha que as empresas vão ser mais cobradas da NPD ou dos seus clientes, né? Excelente pergunta, na verdade, porque o que já acontece na prática são os próprios clientes. Então, Eu só gera quero contratar uma empresa que que esteja em conformidade. exatamente, exatamente. E assim, a gente já chegou até o limite disso extrapolar um pouquinho. Então pode acontecer empresas que prestam serviços para outras empresas, empresas, né, B2B, então você tem ali, às vezes algumas exigências de clientes que, por exemplo, no caso, um cliente exigindo que você, como operador, faça um relatório de impacto à proteção de dados. Poxa, esse é um documento que é de natureza do controlador e não do operador. Quando acontece algum tipo de desvio dessa natureza, nós sempre, aqui pela NTT Data, nós sempre fazemos reuniões, explicamos Aham. corretamente qual que é a diretriz legal e qual que é a necessidade, qual que é a aprovação ali necessária, mas geralmente acontece das próprias empresas serem mais exigentes do que a NPD na sua consulta e na sua fiscalização ali. Acontece bastante, assim, porque ninguém quer levar multa, né, então E isso afeta a direção, porque na realidade também ninguém quer levar multa, mas também ninguém quer perder projetos, não quer perder exatamente. negócios, né? Tá Exatamente, certo? Porque, né, exatamente. uma empresa deixa e inclusive como você falou, a questão da reputação, já imaginou uma empresa deixar de fazer negócio com outra empresa, né, e alguém questionar qual é o motivo? Não, o motivo é que nós entendemos que ela não está de acordo com a Com a legislação. legislação, Uhum. e aí as outras empresas vão dizer o quê? Porque uma empresa não estando em acordo com a legislação, isso pode
contaminar a multa ou contaminar penalidades a outra empresa que contratou, correto? Totalmente, totalmente. Você pode aí ocasionar um prejuízo, se você for operador de dados principalmente, você pode ocasionar um prejuízo para o controlador, e esse prejuízo muitas vezes é irremediável, né. Então, hoje em dia nos preocupa muito a questão da penalidade financeira, mas nos preocupa ainda mais a questão do dano reputacional, Sim. porque a penalidade financeira ela pode até, resguardadas as devidas proporções, pode ser revertida, agora o dano reputacional é para sempre, né. Então, isso pode realmente macular a imagem e a atuação da empresa no mercado e prejudicar seus negócios futuros e outros projetos, com certeza. Legal. Agora voltando já a gente já está indo para o, né, para o nosso Uhum. final, aí voltando um pouco para o cidadão, Uhum. né? Quer dizer, na realidade todo mundo tá dentro de uma empresa, né? Tá certo? E aí, abrindo parênteses, também Uhum. essa questão da empresa é tanto para grandes empresas como para as pequenas Para empresas, pequenas empresas né? também, com Na certeza. realidade, o que vai ter, aí vai ter que ter uma inteligência, né? Uma sabedoria de adaptar os controles da LGPD para Uhum. essas pequenas empresas. Uhum. Mesmo para aquele médico mais antigo, né, que ainda Sim. tem as fichinhas, Uhum. né? Às vezes A as mão. pessoas me perguntavam: "Puxa, mas como vai ser essa coisa da LGPD?" No meu entendimento, veja se você concorda, eu disse: "Olha, pelo menos que ele guarde aquelas fichas no armário com chave, Sim, já é o começo, porque é isso é verdade. uma, né, Verdade, né, verdade. quer dizer, Sim. dentro da tecnologia e dentro do porte de cada empresa, né, e a própria NPD fez um documento aí falando sobre pequenas e médias empresas aí. Verdade. Mas voltando aí na questão do cidadão, né, quais são as principais dicas que você coloca, né? As pessoas perguntam muito, até porque agora na imprensa voltou a questão de você dar dados para a farmácia, né? Sim, A sim, gente até agora voltou. conversando, você perguntou, se você dá os seus dados, É eu digo, verdade. não, o que é que você No tem que buscar? Pelo menos que sejam empresas grandes, né? sim. Que teoricamente, né, a questão ela respeitem, né? Você já hoje, eu acho que hoje a gente já tem muitas empresas, pensando no comércio, essa coisa, que elas se dizem, né? Olha, nós tratamos os dados com cuidado, Uhum. né? Nós tratamos, seja o e-commerce, né? Você tem essa percepção que melhorou esse relacionamento das empresas com o consumidor, esse Uhum. respeito aí? Sim, sim, totalmente, totalmente. Com a regulamentação, a tendência natural das empresas foi: "Não posso levar essa multa e estou preocupado aí com o meu dano reputacional, com riscos reputacionais". Então, a adequação foi muito forte no começo, mas o seu exemplo foi exatamente cirúrgico, porque, por exemplo, tem sem mencionar nomes nem nada, mas, por exemplo, muitas vezes você dá mais dados do que os necessários para fazer coisas normais do dia a Sim. dia. Por exemplo, tem academias ou prédios mesmo comerciais que você quer exigir da leitura biométrica. Então, imagina se, por exemplo, ou uma empresa menor e tal, não guarde esses dados de forma segura. É um dado pessoal sensível, sua biometria. Pode vazar, pode ter um incidente de dados. Então, isso pode gerar um problema muito grande, não só para a empresa quanto para o titular. Então, é importante que, assim, você, como titular, saiba os seus direitos. Ou seja, se você vai dar os dados para uma empresa menor, que você não conhece, é importante conhecer a finalidade, o tratamento, quais são os parceiros, para quem vai ser, até onde vai esse E dado você pessoal, falou uma coisa compartilhamento. importante aí, que são os dados necessários, né. Isso, Quer dizer, se eu sim. for entrar num condomínio, né, Uhum. ou participar de um sorteio de um shopping, né, quer dizer, eu dar meu nome, telefone, e-mail, né, endereço, a gente já começa a questionar, Hum. mas assim, não precisa dar além Além, daquele necessário. Então essa exatamente. é o direcionamento aí, Uhum, né, tá certo? Porque às vezes é exatamente. bom, por exemplo, a empresa, às vezes, as lojas, né, você pergunta assim, né, você pode dar o seu e-mail, o telefone, para quê? Não, quando a gente tiver promoção, a gente vai dar. Se você quiser, né, Exatamente. às vezes Tem que você quer às receber vezes quer. promoção Aí é a faculdade. daquela, né? Exatamente. Não, exatamente, isso que é o importante. Se você tiver de acordo e souber para qual que é a finalidade, você consentir sem nenhum problema, né. O que não pode é justamente o que você comentou, né, ou seja, a empresa ela coletar mais dados do que o necessário ou não tratar os dados de acordo com as métricas, boas métricas de segurança da informação e privacidade, porque isso pode gerar não apenas um incidente de dados, quanto violar direitos dos titulares. Então E é uma isso. coisa aí, pensando até Uhum. nas médias e pequenas empresas, quando você diz assim, pega uma biometria, lembrando que quando qualquer empresa coleta um dado pessoal, aumenta a responsabilidade dela, Totalmente, né? Tá totalmente. certo? Então, Uhum. que ela colete aqueles dados, né?
talvez, né, apenas para aquela necessidade Específico ali. específica. E Uhum. você no início também tinha falado uma questão que é a questão de guarda dos dados, Sim, sim, né? sim. Eu entendi, você me confirma aí, que a guarda dos dados deve ser durante aquela necessidade de tratamento, seja para uma empresa grande, né, seja um e-commerce que eu compre e tenha nota fiscal e eles vão ter que guardar 5 anos, acho que é esse o tempo que a Receita, né, Uhum. pede aí, Uhum. né, mas tem um dado, desculpe, tem um tempo, Uhum. Tem né, o tempo, que então sim. seja, né, seja necessário. Se for em condomínio, eles vão, hoje não tem legislação sobre isso, Não tem. né, Uhum. mas que eles decidam se vai guardar uma semana, se vai guardar, né, o tempo aí, mas que tenha essa definição, é isso? Isso. Até nessas questões, por exemplo, quando não há regulamentação legal, é muito importante que o controlador, né, por exemplo, o condomínio, ou uma academia, ou uma loja de presentes, enfim, qualquer estabelecimento comercial, tem o que a gente chama de tabela de temporalidade, né? Ou seja, eu vou guardar esses dados Uhum. por esse tempo, por esse fundamento legal. Então, é importante que tenha, no mínimo, alguma diretriz, né? Para que não haja também aí a guarda definitiva dos dados sem a necessidade, porque isso também pode gerar penalidades, Tá. né. Então o gestor, o executivo, seja de pequena empresa, seja de grande empresa, eu entendo que ele precisa conhecer, né, quais são as principais bases, controles dessa questão da privacidade, Uhum. né. Lógico, uma pequena empresa vai ter menos gente envolvida, numa grande empresa, né, vai ter mais pessoas envolvidas, advogados, essa coisa toda, mas que esses princípios eles precisam ser respeitados nas grandes empresas e nas pequenas empresas. Sim. Tá. Totalmente, totalmente. Tá. Uhum. E, para concluir aí, né, como é que você daria, principalmente, né, pensando aí nas médias e grandes empresas aí, como é que você resumiria, talvez aí 1 minuto, um pouquinho mais aí, né, Uhum. qual deve ser a postura dessa empresa e qual deve ser a postura dos executivos Uhum. e qual deve ser a postura também dos profissionais para que buscar garantir, né, eu gosto às vezes de dizer garantir, mas garantir é uma coisa É muito forte, forte. mas pelo menos buscar Uhum. garantir está em conformidade com a legislação de proteção de dados pessoais. Muito bom, muito bom. Na verdade, assim, se você para ser um pouquinho mais simplista e otimizar esse tempo, talvez se a gente pensar em responsabilidade, né, da parte executiva, por exemplo, o board executivo da empresa ter o mindset realmente de ter a responsabilidade de tratar os dados pessoais da forma adequada, é um excelente começo. E da parte da pessoa que está no projeto, a pessoa que executa ações ali e que efetivamente trabalhará com os dados, é importante ter responsabilidade. Então, o que que é essa responsabilidade? Ah, eu estou mexendo aqui com a informação da empresa. A premissa é: a informação da empresa não é minha. Então, Sim. a partir daí, ela é confidencial. Passou, a ter dados que identificam pessoas, são dados pessoais. Então, a partir desse momento, qualquer operação que eu for fazer, eu preciso consultar a equipe de privacidade para saber a forma certa, porque senão eu exponho a minha empresa, né? Na verdade, eu estou expondo a minha atividade, o meu projeto, a minha ON, a minha empresa, a um risco que às vezes eu nem sei que eu tenho. Então, é muito importante Que ter essa poderia clareza. ser evitado, né. Às vezes Totalmente, com pouco totalmente. esforço. Esse esforço é sobre-humano ou todas as Não. empresas têm condições de fazer Sim. essas implementações? Sim. Assim, começando pela conscientização, né, de que os funcionários precisam ter essa maturidade. Se eu conseguir despertar a dúvida na pessoa, se ela deve me procurar, já é um avanço, entende? Então, isso que é o mais importante, a pessoa saber que se ela estiver tratando dados pessoais, ela precisa ter um alinhamento com a equipe de privacidade. Isso não necessariamente gera um custo, isso que gera, na verdade, é uma maturidade no projeto e gera uma entrega com melhor qualidade, tanto para a empresa quanto para o cliente, né? Então, isso é extremamente importante. Ok. Marcelo, muito obrigado aí pela sua participação. Você quer complementar alguma coisa? Eu queria agradecer a minha equipe, né? Nossa equipe é uma equipe pequena. Nós temos outros dois advogados, o Gabriel Rodrigues Silva e o Vinícius Lotufo, que fazem um excelente trabalho, e a nossa diretoria também, e a nossa equipe como um todo, e ao seu convite também. Muito obrigado. Ok, obrigado aí. E obrigado vocês aí por estarem conosco. E em breve teremos outro videocast sobre outro tema de interesse geral. Obrigado.